O Salmo 100 e uma história real. Numa quinta-feira, entre uma reunião e outra, um empresário aproveitou para fazer um lanche rápido em uma pizzaria no centro de Jerusalém. O estabelecimento estava superlotado. Ao entrar naquela pizzaria, o empresário Moshe percebeu que teria de esperar muito tempo numa enorme fila. Mas ele não dispunha de tanto tempo assim. Indeciso e impaciente, começou a zigue-zaguear por perto do balcão de pedidos, olhando aqui e olhando ali, esperando que alguma solução caísse do céu. E não é que caiu? Ao perceber a angústia daquele estrangeiro, um israelense perguntou-lhe se ele aceitaria seu lugar na fila logo à sua frente. E mais do que agradecido, Moshe aceitou. Um pouco ainda sem jeito, ele ali fez seu pedido, comeu rapidamente o pedaço de pizza com o que tinha para beber e correu para a sua próxima reunião. Passaram-se menos de 2 minutos após ele ter saído daquela pizzaria e escutou um estrondo aterrorizador. Assustado, perguntou a um rapaz que vinha correndo pelo mesmo caminho percorrido por ele o que tinha acontecido. E o jovenzinho disse que um homem-bomba tinha acabado de detonar uma bomba na pizzaria Sbarrows. Moshe ficou branco. Era a pizzaria de onde ele tinha acabado de sair às pressas. Imediatamente ele lembrou do homem, do israelense, que lhe tinha oferecido lugar na fila. Certamente aquele homem ainda estava na pizzaria. Aquele sujeito teria salvado sua vida. E agora talvez estivesse morto. Comovido, Moshe esqueceu tudo. Correu para o local do atentado para verificar se aquele homem necessitava de ajuda. Mas encontrou uma situação caótica no local. A Jihad Islâmica tinha enchido a bomba do suicida com milhares de pregos para aumentar seu poder destrutivo. Além do terrorista, de 23 anos, outras 18 pessoas morreram, sendo 6 crianças que estavam naquela pizzaria. Cerca de outras 90 pessoas ficaram feridas, algumas em condições críticas. As cadeiras do restaurante estavam espalhadas pela calçada, pela rua. Pessoas gritavam e acotovelavam-se na rua, algumas em pânico, outras tentando ajudar de alguma forma. E uma mulher com um bebê coberto de sangue passou na frente de Moshe implorando por ajuda. Moshe procurava seu salvador, entre aspas, aquele homem, em meio ao barulho das sirenes, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele decidiu que tentaria de todas as formas saber o que tinha acontecido com aquele israelense que lhe tinha salvado a vida. Ele estava vivo por causa daquele homem. E sabia que se não fosse aquela atitude, seria ele uma das vítimas do atentado. Queria saber se ele precisava de alguma ajuda, se estava vivo, ao menos para agradecer-lhe por sua vida. O sentimento de gratidão fez com que Moshe esquecesse da importante reunião que o aguardava. Então ele começou a percorrer os hospitais de Jerusalém para onde tinham sido levados os feridos no atentado. Depois de algumas horas, encontrou aquele israelense no leito de um hospital. Ele estava muito ferido, mas apesar disso, não corria risco de vida. Moshe conversou com o filho do homem, que já estava acompanhando seu pai, e contou tudo o que tinha acontecido. Disse que faria tudo o que fosse preciso pelo pai daquele garoto. Também contou que estava extremamente grato e que devia sua vida àquele homem. O filho chorou na hora. Depois de alguns momentos, Moshe se despediu do rapaz e deixou seu cartão com ele. Caso seu pai necessitasse qualquer tipo de ajuda, o jovem não deveria hesitar em comunicá-lo. Quase um mês depois, Moshe recebeu um telefonema em seu escritório em Nova York. Era o rapaz, contando que seu pai precisava de uma operação de emergência. Segundo especialistas,
O melhor hospital para fazer aquela delicada cirurgia estaria em Boston, nos Estados Unidos. Moshe imediatamente se prontificou a ajudar. Arrumou tudo para que a cirurgia fosse realizada dentro dos dias que estavam previstos. Além disso, fez questão de ir pessoalmente receber e acompanhar o homem em Boston, que fica a 1 hora de avião de Nova York. Talvez outra pessoa não tivesse feito tantos esforços apenas pelo senso de gratidão, mas Moshe sabia o que era gratidão. Outra pessoa poderia pensar: ele não teve intenção de salvar a minha vida, apenas me ofereceu um lugar na fila. Mas Moshe não. Ele se sentia profundamente grato, mesmo 1 mês após o atentado. Ele sabia como retribuir a um favor. Naquela manhã de terça-feira, o dia da cirurgia, Moshe estava acompanhando seu amigo no hospital. E por isso ele não foi trabalhar em seu escritório em Nova York. Era pouco antes das 9 horas da manhã do dia 11 de setembro de 2001. E Moshe não estava no seu escritório, no 101º andar do World Trade Center. Meu irmão e minha irmã, você viu o desfecho deste caso? 11 de setembro, World Trade Center. Manhã, escritório do Moshe, e ele não estava? Aqueles atentados que derrubaram as torres gêmeas de Nova York atingiram justamente o prédio do escritório do Moshe. E por que ele não estava lá? Ele foi pagar uma dívida de gratidão com o homem que lhe tinha salvado a vida naquele atentado terrorista, lá em Jerusalém, quando ele lá esteve para uma reunião de negócios, porque ele era um empresário. A gratidão, a solicitude com as necessidades daquele homem ferido, salvaram a vida de Moshe uma segunda vez. Veja o que aconteceu. Aquele israelense gentil, que percebeu alguém angustiado, apressado para comprar alguma coisa para comer, a gentileza daquele homem ao oferecer o lugar na fila salvou a vida daquele homem. E agradecido, Moshe ofereceu ajuda que estava ao seu alcance para curar as feridas daquele homem atingido no atentado em seu lugar, aspas. E agora uma segunda vez, aquele homem precisando de uma cirurgia nos Estados Unidos, residência de Moshe. Moshe sai da sua cidade, do seu escritório, do seu trabalho, numa manhã comum de terça-feira, para estar no hospital acompanhando aquele homem que tinha trocado lugar na fila com ele e o livrado do atentado. E novamente a vida daquele homem israelense salvou a vida de Moshe. Como entender isso? A palavra de Deus no Salmo 100, versículo 4, responde: entrai pela porta com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Meu irmão e minha irmã, andar com gratidão, andar e passar sempre pela porta do Senhor, ou pelas portas que o Senhor nos abrir. Isto estará nos salvando, livrando de todo e qualquer mal. Eu fico imaginando esse Moshe, salvo uma vez de um atentado ao visitar Jerusalém a negócios, salvo uma segunda vez de um outro atentado no seu próprio país, no prédio em que trabalhava. Que situação esta?
Como nós enxergamos, gente, esses acontecimentos da vida? Como comuns? De forma nenhuma. E olho mais ainda, olho para aquele israelense. A atitude gentil daquele israelense, ela salvou a vida de um homem 2 vezes. Ao ser gentil, aquele israelense salvou a vida daquele homem 1 vez, e pela sua necessidade no tratamento de uma nova cirurgia, depois dos primeiros cuidados que teve, salvou uma 2ª vez. E assim são aquelas pessoas conduzidas por Deus. Elas mesmas podem até, ao longo do seu caminho, da sua trajetória, irem se ferindo, sofrendo todo tipo de ataques, de atentados. E o interessante é que elas vão por aí, passando por cima de tudo, mas porque estão fazendo sempre a vontade de Deus, elas estão livrando a vida dos outros, estão sendo fonte de salvação para a vida dos outros, e suas vidas automaticamente são protegidas pelo Senhor. Quem somos nós nessa história de hoje? Ou quem somos chamados a ser neste episódio de hoje? Isto aqui é um fato real. Todos conhecemos, imagino que todos, ou quase todos, o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, naquelas Torres Gêmeas de Nova York, cerca de 3.000 mortos, naquele atentado terrorista. Maior ataque à soberania americana. Nunca os Estados Unidos foram tão ameaçados em sua soberania. Aviões sequestrados, lançados em prédios públicos governamentais dos Estados Unidos e naquele complexo de negócios, o World Trade Center. E aqui a gente tem o relato de apenas uma vida, uma das vidas que se salvaram. E veja por qual motivo. Quantas histórias envolvem aquele acontecimento. Entrai pelas portas do Senhor com gratidão. Ou entrai pela porta do Senhor com gratidão. E em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu santo nome. Andar com o Senhor é bom. É sinônimo de proteção e de salvação. E andar com o Senhor é uma 2ª vez. É bom pela 2ª vez, porque também estamos salvando a vida de outros. Eu fico pensando na vida do Moshe, mas fico pensando naquele gentil israelense que salvou Moshe 1, 2 vezes da morte. Vamos salvar, gente, a vida de tanta gente por aí da morte, dos atentados, dos assaltos, dos açoites, de todo tipo de perigo, de todo mal, com a nossa vida bem vivida, andando sempre nos caminhos do Senhor. E como o Moshe, a gratidão também salva a nossa vida, viu? Ter um coração agradecido e, concretamente, na prática, também nos salva dos perigos.